Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Primeiro, eu quero... deixa eu já colocar aqui, né? Lá. Boa noite, tudo bom? Não estava aparecendo para mim. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, né? Agradeço muito ao CRQ, agradeço ao Sindiquímica também. E hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho, para falar um pouquinho, trocar um pouco de experiência sobre cerveja. O tema, então, né? A química do processo industrial da produção de cerveja. Eu queria dizer aqui o seguinte, esse conteúdo, nós vamos dividir ele de duas formas. Primeiro, a química da biotransformação, essa é uma coisa que a gente não consegue ver, e depois a química no sentido de gestão externa. Daqui a pouquinho a gente entende um pouquinho melhor sobre isso. Muito bem, eu queria falar então um pouquinho sobre a minha pessoa, né, sobre Edmilson. Eu estou já há muito tempo, né, nesse ramo de cerveja, eu já passei por grandes cervejarias, eu tenho a honra de dizer que já trabalhei nos 2 maiores grupos de cerveja do mundo, já tive pelo país Portugal, pelos países, né, Portugal, Espanha, Alemanha, África, já estive trabalhando em 5 países da África, e hoje a gente está aqui com a missão, né, de tocar a cervejaria Claro. Aliás, eu aproveito até para convidar, né, cada um, quando eu estiver por aqui, ou então em Ribeirão Preto, onde a gente tem uma unidade também fabril lá, que possa vir fazer a degustação, a gente trocar mais experiência. E hoje, eu costumo dizer que sempre que a gente está falando alguma coisa sobre cerveja, nós estamos aprendendo. Com certeza vou aprender bastante coisa hoje. E comigo é o seguinte, se houver alguma pergunta, se houver alguma coisa e que eu me embaraçar, eu não tenho a menor dúvida, eu vou dizer, eu não sei, mas eu garanto que ninguém vai ficar sem receber o feedback. Ainda que a gente tenha que mandar depois, mas, ou seja, nós vamos trocar uma experiência legal. Façam perguntas, se a gente conseguir, talvez, para a quantidade de pessoas, a gente não consiga responder tudo na hora, né? A gente vai abrir um espaço para isso. Mas, enfim, então, o objetivo aqui é a gente pegar, ter um papo bacana, entender. E, assim, eu vou tentar colocar, eu não sei exatamente qual é o público-alvo, se eu sei que tem professores, né? Tem pessoa que sabe muito mais do que eu pela bagagem. Eu sei que o Igor também, né? O professor Igor, doutor Igor, está por aí. Então, assim, eu gosto muito de estar conversando com quem entende também, porque a gente aprende bastante. Então, isso é o nosso resumo aqui. E eu gostaria de começar dizendo que, primeiro, a química ela está em todo lugar. E, principalmente, a gente começa na gestão de química exatamente pelo lado da empresa, né? E os 3 níveis, tanto tático, o gerencial, quanto o operacional. É muito importante a gente ter. Mas o que, por exemplo, que um diretor administrativo tem a ver com o departamento de química? Ora, é ele que paga os pedidos, né, os fornecedores, e ali a gente tem que cadastrar fornecedores para a gente ter uma matéria-prima de primeira qualidade para a gente pegar e jogar no portfólio. O diretor industrial nem se fala, né? Ele está ali para toda obra, para ver processo, para fazer também pedidos, para controlar estoque, para ter gestão de gente. E o diretor comercial, ele está lá para exatamente fazer o link, né? Como diretor comercial do nosso grupo, aqui em Goiânia, nós temos a Lorena, e na fábrica de Ribeirão Preto nós temos o Carlos Alexandroni, o Marcos Alexandroni. Diretoria administrativa aqui em Goiânia é o Reginaldo, e lá em Ribeirão Preto é o Sérgio, uma pessoa fantástica também, que a qualquer momento a gente pode até fazer uma live, fazer uma palestra também com ele, porque é um cara que tem o dom da palavra.
muito bacana. Enfim, então a gente tem que ter uma interatividade aí entre todos os departamentos, entre todas as diretorias, e o mais importante é fazer um bom produto. Para fazer um bom produto, a gente tem que envolver realmente todas essas áreas, né, de dentro da empresa. E o mais importante ainda é a gente ter a missão, ter a visão, ter os valores, para que todos dentro da empresa saibam falar. E a isso eu chamo também de a gente estar alinhado com a química. Eu acho que a química eu tenho aqui eu abri. Ok? Perfeito. Desculpa, eu acho que eu andei clicando alguma coisa que não devia aqui, mas eu estava falando que eu estou num cenário aqui maravilhoso. Estou me sentindo até um verdadeiro químico estar nesse cenário. Tabela de elementos químicos aqui fora. A cerveja está aqui também, vai ser depois, né? Porque senão eu vou começar a trocar as palavras aqui. Mas, enfim, a vida é essa. Cervejeiro tem que saber beber cerveja também, né? Vamos lá. Como é que faz para eu passar aqui, Adriano? Não está indo? Ah, foi. Oh, que beleza. Eu estou falando, eu aprendo a mexer com isso um dia. Eu sou um analfabeto digital, me desculpe. Muito bem, então eu falei sobre a interatividade que precisa acontecer dentro de uma empresa. E essa interatividade, ela depende de pessoas. Então, a gente tem que ter uma gestão de pessoas. E a essa gestão de pessoas é muito importante, o conhecimento. Não interessa se a pessoa é da área administrativa, se a pessoa é da logística, se a pessoa é da parte interna, da parte de produção, essa sim, ela precisa de ter treinamento, ela precisa de conhecer os princípios da empresa e principalmente a gente fazer a padronização. Então, através do conhecimento, levando toda essa padronização, né, para o processo, definindo o fluxograma, definindo os processos, a gente vai ter um produto de qualidade. Ainda eu coloquei aqui como um item bastante interessante a gente ter o controle, a gestão de matéria-prima. E a gestão de matéria-prima para fabricação de cerveja, nós temos lá água, malte, lúpulo e a levedura. Mas e os produtos químicos, onde que entra? É que nem eu falei no começo. Nós vamos ter uma gestão aqui interna, uma gestão direta, onde esses insumos muito bem organizados, e quando eu falo de organização, quer dizer que eu tenho que saber tudo da água, né? Eu tenho que saber tudo do malte, eu tenho que conhecer os lúpulos para ver o que eu quero, e na verdade quem vai fazer, quem vai metabolizar todo o processo e que vai transformar em cerveja são as leveduras. Então a gestão de produtos químicos é no sentido, eu preciso de um produto cáustico para poder fazer uma asepsia num tanque. E aí está simbolizado nesse tanquinho que vocês podem ver aí, né, uma fita ali, uma serpentina envolvendo que dá para ver aqui como sendo verde. Isso aí é a solução alcoólica que passa para poder fazer o sistema de resfriamento. Ou seja, aqui a gente tem as reações químicas que acontecem aí dentro, daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que é isso, e através dessas reações químicas, nessa combinação dos 4 elementos, principalmente ali, a gente vai ter os vários tipos, os vários estilos de cerveja. Ok? Muito bem. Então, vamos lá especificamente na parte de fabricação de cerveja. Primeiro, nós temos que pensar em água. Água, malte e lúpulo, isso acontece numa etapa que a gente chama de etapa de braçagem, ou seja, acontece na área quente. Água, eu preciso saber várias coisas sobre água, principalmente dureza, né, dureza de cálcio, dureza de magnésio, a qual a gente pode chamar de dureza permanente ou dureza temporária, e através desses íons, a gente, em função do tipo de cerveja que nós vamos fazer,
a gente faz a complexação, a gente faz a adição desses de eventuais sais, aí tem que fazer todo um cálculo para ver se a gente adiciona sal ou não, mas isso tudo é em função da dureza, como é que está o percentual de íons, de cálcio, de magnésio, enfim, aquilo que a gente quer do sabor da cerveja. Queremos sobressair o sabor maltado, queremos sobressair o sabor lupulado, então a gente faz essa complexação com sais, em função principalmente dos tipos de cerveja que a gente almeja produzir. Então, a água é uma coisa muito importante e que a gente precisa estar bem alinhado, principalmente com a parte também microbiológica, né? Então, é água potável, normalmente tem 3 tipos de água dentro da cervejaria, uma é a água de processo, a água de serviço e a água que a gente utiliza para o sistema de limpeza, tá? Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre água, e depois a parte seguinte é o malte. Só para se ter uma ideia, no Grupo Claro hoje nós fazemos vários tipos de cerveja, e seguramente nós temos mais de 50 variedades de malte. Esse malte, por exemplo, malte Pilsen, eu vou fazer evidentemente a cerveja tipo Pilsen. Nós temos o malte de trigo, nós temos o malte caramunique, nós temos o malte caramelo, enfim, nós temos aí aproximadamente umas 50 variedades, uns 50 tipos de malte. Esse malte, além de contribuir com a comida, né, porque ele que vai dar a comidinha para a levedura, permite fazer adequar a parte de coloração. Exemplo, eu quero fazer uma cerveja escura, eu utilizo o malte escuro e, consequentemente, eu vou ter a cerveja escura. Eu quero fazer, e depois entra o lúpulo, né? Aí tem uma técnica lá, daqui a pouquinho a gente fala também um pouquinho mais sobre o malte, de como é que é o processo, como é que a gente faz essa moagem e tudo mais. E os lúpulos também, eu acho que nós temos aproximadamente umas 50 variedades de lúpulo, né? Só para se ter uma ideia, a gente pode dividir ele aqui em lúpulo de amargor, lúpulo de paladar e lúpulo de aroma, né? Também daqui a pouquinho a gente fala. Tudo eu estou deixando para daqui a pouquinho, né? Espero que ninguém saia daí. E depois que a gente termina essa parte quente, evidentemente nós temos que resfriar esse mosto. Resfria por quê? Porque a levedura é um micro-organismo vivo, então nós temos que fazer a adição da levedura nesse mosto. Então tem toda uma técnica para a gente estar fazendo isso, e na sequência a gente vai fazer a parte de... Epa, foi demais. Na sequência a gente vai fazer a parte de fermentação, né? Fermentou, faz todo o controle de atenuação, tem várias reações que acontecem ali dentro, depois retira a levedura quando deu naquele extrato final que a gente precisa, que é o extrato aparente, faz a maturação. Alguns tipos de cervejas não faz a filtração e vai direto para o envase, só faz a correção da carbonatação, não é prime, prime é para o caseiro. Aqui a gente está falando de processo industrial. Então faz a devida correção, e aí a cerveja pode ir para o barril, para a garrafa, para a lata, e eu acabei esquecendo de colocar aqui, né? Hoje em dia é muito na moda também, pode ser colocado o growler, ok? Outras cervejas, né? Principalmente as nossas, boa parte das nossas cervejas, ela passa por um processo de filtração. O processo de filtração, né, a base de diatomácea, o Kieselguhr, onde, através de uma precapa, passa essa cerveja, ela faz a circulação nessa precapa, ela fica límpida, e aí sim o laboratório faz as análises e libera também para ser envasado, barril, garrafa, lata ou growler. Muito bem, então, em resumo do que eu falei, nós precisamos de primeiro ter um mosto. Então, tem toda uma técnica para a gente fazer esse mosto. Primeiro, o mosto nós temos que ver a densidade. E a densidade aqui, nas cervejarias, o caseiro às vezes ele chama de densidade com densímetro mesmo, normal. Alguns casos vê até Brix, né? Mas no nosso caso aqui, para cervejas, né, que é o padrão, nós olhamos como grau plato, certo? Então, a densidade original, e essa densidade também a gente tem que começar já a dar uma olhada. Bom, eu quero que tipo de cerveja que eu estou produzindo?
Então, eu tenho que olhar muito a legislação. Eu estou fazendo uma cerveja forte, então a OG, né, que é o extrato original, ela tem que estar no mínimo acima de 14%. Quero uma cerveja extra, ela tem que estar entre 12,5% até abaixo de 14%, né? Exemplo, 13,999. Ela está dentro para ser uma cerveja extra, né? Uma cerveja comum, ela é de 12,5% até 12,99, né, abaixo de 13. E aí a gente pega a composição dos malte, nós vamos ter a cor, é medido o amargor, e é muito importante também a gente definir a questão de pH. Normalmente o pH ele decai, na hora que você tem o mosto pronto, até chegar na cerveja, em torno de 1 ponto percentual, 1,2 mais ou menos. Exceto, uma exceção, a cerveja sour, né, que são as cervejas ácidas, aí sim, ela chega até 2,2 pontos de percentual do pH. E o pH, daria para a gente estar falando aqui até, né, um tempão aqui sobre pH, mas a função do pH, além de fazer com que haja algum favorecimento de reações, servir lá na frente também, principalmente com os íons, tanto zinco, cálcio, magnésio, como cofator, por exemplo, enzimático, ele serve com um sistema de tamponamento, né? E o tamponamento, se a gente trazer agora para a gente, né, para o nosso organismo, a gente come, por exemplo, tem hora que a gente toma leite. O leite é básico. Tem hora que a gente chupa limão. Eu gosto de chupar limão. É extremamente ácido, né? Isso vem para o nosso organismo, o efeito de pH, existe esse tamponamento e a gente consegue alimentar e não ter nenhuma consequência lá. Na cerveja é exatamente a mesma coisa. Lembrando que nós vamos fazer um mosto exatamente para ter a comidinha para as nossas meninas, que são as leveduras, né? E as leveduras, existem alguns tipos de leveduras, né? São vários tipos que tem, mas basicamente são 3, né? E hoje tem até 4, porque tem cerveja também, a cerveja sem álcool, que tem umas leveduras recentes aí, um processo de fabricação de cerveja sem álcool, que você usa essas leveduras e ela trabalha muito bem, sem formar o álcool. Então, nós temos cerveja, basicamente, ale, que são as cervejas que trabalham no topo do tanque, e as leveduras para cervejas lager, que ela trabalha no fundo do tanque. Bom, o importante de tudo isso, seja ale, seja lager, é a gente ter os nutrientes, né? E os nutrientes, praticamente, a gente vai ter a composição dos maltes, onde a gente faz toda a moagem, faz a rampa de mostura, e ali a gente tem proteínas de alto, baixo e médio peso molecular. É evidente que cada uma delas tem a sua função. Por exemplo, a proteína de alto peso molecular é aquela que é não fermentescível. As de médio peso molecular, que vai dar recência, que vai dar uma consistência ali para você fazer a fixação, por exemplo, do gás carbônico. E as proteínas de baixo peso molecular, normalmente, são específicas aí para o tratamento, para a alimentação da levedura. Aminoácidos também, que são alimentos para as leveduras, vitaminas, sais minerais. E no início da fermentação, uma coisa que é muito importante, a gente ter o oxigênio. Aliás, o oxigênio é a coisa pior que tem, inclusive para nós, né, para o ser humano. Por quê? É através do oxigênio que as células oxidam e a gente se envelhece. Nas leveduras é a mesma coisa, mas a gente precisa do oxigênio. As leveduras também precisam do oxigênio, né, na fase inicial de fermentação, principalmente para ela respirar e fazer a reprodução. E aí entra algumas reações. Então, são reações interessantes que a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre algumas dessas reações. E a gente tem como subprodutos de controle, né? Formando o álcool, à medida que aquele OG inicial ele vai decaindo como extrato aparente, extrato real, a gente vai ter a formação do álcool. E o controle automaticamente, a formação, se pegando a glicose, sendo metabolizado pela levedura, nós vamos ter a formação do álcool e o gás carbônico mais energia.
né? E aí a complexação de ésteres, de fenóis, que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Então, para que a gente tenha o domínio desse processo, nós temos que fazer alguns controles. E dentre eles, os principais são temperatura, pressão, atenuação em pontos, pelo menos diariamente, em alguns casos até 2 vezes ao dia, da gente fazer atenuação. E o controle do caimento do pH também é muito importante, né? Porque senão, se a gente deixar os ésteres tomar conta, ou a asepsia não está de acordo com aquilo que a gente planejou, o pH é um bom indicador disso. E o mais importante é a gente estar fazendo análise também, né, microbiológica, de vitalidade e viabilidade das leveduras, para ver se realmente elas estão aptas para poder fazer o processo que a gente quer, do jeito que a gente está planejando de fazer a cerveja. E tendo esses controles, passando por essas etapas aqui descritas, nós vamos ter a cerveja. A cerveja, mesmo lá, quando a gente pega, por exemplo, no ponto de venda, pega uma garrafa, nós vamos olhar, fazer uma análise pelo Beer Analyzer, por exemplo, nós vamos ver que a OG, que é aquela que a gente fez na densidade inicial lá do mosto, ela vai ser a mesma coisa lá na cerveja. O equipamento, ele mostra para a gente aquela leitura como se tivesse sido feito lá atrás, né? E no momento que a gente está, por exemplo, eu estou pegando uma cerveja, uma amostra dentro do tanque, a gente vai percebendo a atenuação, o decaimento desse extrato. E através dessa FG, ou dessa FG do extrato aparente, até chegar na FG, a FG é quando não dá mais para poder metabolizar esses carboidratos, já chegou no final, aí é final de fermentação, aí a gente tem, se eu pegar OG menos a FG, eu vou ter análise do álcool, vou ter o percentual de álcool. E aí, em função daquilo que eu comentei lá no começo, que é a formação, né, da receita, com blend de maltes, nós vamos ter a cor. E o amargor é proveniente dos lúpulos que é colocado. E o pH é o resultado que deu, né, em função de todo o processo que aconteceu na mostura, na fervura, e durante o decaimento no processo de fermentação e maturação. Bom, então, em resumo, nós temos que água, malte, lúpulo e levedura são os ingredientes para a gente fazer os mais variados tipos de cerveja. Evidente que tem alguns aqui que necessita de um processo de fermentação diferenciado, algumas outras têm adição de frutas, né? Então, mas assim, com água, malte, lúpulo e levedura são os ingredientes básicos para a gente fazer aí centenas de tipos de cerveja. Bom, e para fazer a cerveja, agora eu quero retroceder e voltar às origens. Então, nós temos 3 grandes processos. Primeiro, o processo que a gente chama de na lavoura, onde na lavoura, primeiro, a gente tem que imaginar que nós vamos preparar a terra. Preparar a terra para depois fazer o plantio. Aí a gente planta o quê? Nós plantamos a cevada. Essa cevada, ela vai absorver os nutrientes do solo, ela vai fazer com que determinada parte onde foi plantada, e aí a gente tem várias regiões, né, Brasil, mundo afora, que tem as características do solo, mas aí entra a figura do agrônomo, por exemplo, para fazer a correção desse solo, e isso, evidentemente, acaba indo para o grão. Então, nós temos um grande processo na lavoura, sem contar a parte de pragas, né? Tem que usar os inseticidas, só que à medida que a gente faz isso também, nós temos que tomar os cuidados, porque isso vai para o grão também. Então, o processo de lavoura é muito importante, a cevada, ela nasce, cresce, e depois a gente precisa de fazer a colheita. E, de igual forma, a cevada, ela nasce, na medida que você plantou, ela depende das condições climáticas. Então, se chove muito, tem que tomar cuidado, porque senão vai causar um bolor, você tem que colher no tempo certo, os tamanhos dos grãos, quando você planta, vai colher, não necessariamente é do mesmo tamanho. Existe, inclusive, a classificação de cevada de 2 e de 6 fileiras.
De 6 fileiras, normalmente o grão é menor, e as de 2 fileiras é um grão mais bojudo, e é esse que o cervejeiro tem a preferência. Agora, o cervejeiro, ele depende do malte, e normalmente esse malte, ele é trabalhado na maltaria. Então, veja a importância do processo, por exemplo, na maltaria. Esses grãos estão sendo colhidos, vão a granel para a cervejaria, para a maltaria, e lá na maltaria eles têm, primeiro, a função, né, de fazer a separação. E ali a gente tem que imaginar que pode ir inseto, pode ir pedaço de pau, pode ir, eventualmente, coisas metálicas, ou seja, a sujidade que pode estar presente nesse carregamento é bastante grande. E isso passa por peneiras, faz a classificação, separa por tamanho de grão e automaticamente, a hora que um caminhão chega na maltaria, de imediato já se colhe uma amostra desse caminhão e já começa a fazer alguns testes no laboratório da maltaria. E o primeiro teste é para ver, bom, qual é a umidade que está esse grão. Um pouquinho antes aqui eu falei, durante o desenvolvimento do grão, ele depende do solo, ele vai pegar todos os nutrientes que está nesse solo, mas se chover também, ele pode pegar a umidade, então tem que estar assim, dentro do teor certo. Então o laboratório vai fazer algumas análises, dentre elas, verificar a questão se tem alguma toxina, se tem algum componente químico proveniente da adubagem ou alguma coisa desse tipo, e aí o laboratório libera para poder seguir para o processo. E ainda dentro desse processo, a própria cevada, ela vai para tanques, onde nesses tanques ela começa a respirar, faz a oxigenação, fica por um certo período, lógico que tudo separado por tamanho de grão, os grãos extremamente pequenos, os grãos recusados, ele tem um outro objetivo, às vezes para ração animal, às vezes para fazer farinhas, ou seja, ele vai para uma outra área dessa maltaria, e aqueles que são destinados à cervejaria, eles seguem para os silos, e desses silos começa primeiro a parte de maceração. Maceração consiste em jogar bastante água nos grãos, para ter o poder germinativo dele, porque logo em seguida vem o processo de germinação, e o processo de germinação são ativados principalmente o ácido giberélico, né, as giberelinas, vai fazer com que esse grão ativo, ele pensa que ele está sendo preparado para o desenvolvimento, para a procriação, enfim, para a reprodução, para o crescimento do grão lá, e aí é nesse momento que corta as radículas. E corta de que forma? Manda para a torrefação, um sistema controlado de temperatura, tempo e mais uma outra série de processos que tem nessa parte de estufa, ele é secado, e aí à medida que vai secar com maior intensidade, você tem as tonalidades de maltes diferentes. Exemplo, se eu quiser um malte Pilsen, eu trabalho com uma com certo controle de tempo e temperatura. Se eu quero um malte escuro, também é tempo e temperatura mais acentuado para dar aquela característica do malte que eu estou querendo. E por aí vai, malte chocolate, malte melanoidina, mas a função é fazer com que as enzimas sejam ativadas, principalmente a alfa e a beta-amilase, porque elas vão ser muito importantes no processo de cervejaria. Bom, feito isso, e passado pelo laboratório, onde ali aproximadamente umas 36, 38 análises são feitas também, para ver se o malte está pronto para ser liberado. Liberado, ele já vai para a comercialização, e aí sim vai para as cervejarias. Então, esses malte, aí a gente coloca aqui como terceiro processo, que é o processo na cervejaria, ele chega na cervejaria, e na cervejaria ele passa por o processo de moagem, e aí segue o fluxo. Então, esse é o processo aqui da cevada até a cerveja. E aqui está um resumo, né, onde primeiro a gente tem a água, depois transformação plantando a cevada, chega no malte, o objetivo é de acontecer o mosto, né, obter o mosto, e através do resfriamento desse mosto,
adiciona a levedura e são as leveduras que vai metabolizar, que vai fazer todo o processo até chegar à cerveja. Em resumo, então, né, conforme mostra aqui esse fluxograma, nós temos a preparação do malte, né, na verdade a maceração, passa pelo processo de germinação, vai até as caixas onde faz a torrefação, e aí a gente tem o malte pronto. Ele chega na cervejaria, faz a moagem, e a moagem já começa a entrar na parte de processo. E aqui sim já começa a ficar interessante. Por exemplo, eu vou fazer uma moagem de que forma? É uma moagem a seco? É uma moagem por condicionamento? É uma moagem úmida? Então, cada processo induz um controle e uma especificidade para a gente regular o moinho, de forma que a gente tenha o rendimento do processo. Isso depende de cada cervejaria. Quando eu falo moer a seco, é moer o grão tal qual. E aí existem vários tipos de moinhos também. Aí é específico de cada equipamento. O mais simples, que é o caseiro, pega lá o malte, passa no moedor ali, e aí você tem o malte moído, né? O objetivo do malte, dessa moagem, é a gente extrair os grãos, e aqui há até uma controvérsia, né? Primeiro, quando a gente fala moagem, dá a impressão que a gente vai pegar e moer o máximo possível desses grãos. Não é isso. Na verdade, a gente tem que tirar o máximo possível do grão, do amido lá de dentro, mas, por outro lado, a gente tem que manter o mais intacto possível as cascas. Então, é um grande desafio a gente fazer essa regulagem para que, primeiro, a gente tenha as frações necessárias, né, tanto do amido, amilose e amilopectina, para a degradação das enzimas que já estão ativadas, né, que o produto já é o malte, para depois seguir para frente. Então, se eu tenho uma moagem a seco, eu tenho rendimento. Se eu tenho uma moagem condicionada, que eu posso fazer aspersão, por exemplo, de água, eu tenho uma performance nessa moagem, né? As cascas ficam um pouco mais elásticas e permite espremer o grão e a gente ter um rendimento um pouco melhor. Em alguns outros casos, né, a gente tem a moagem úmida, onde os grãos são totalmente jogados dentro de um tanque, né, de um compartimento com água, e depois a própria diastase, que é a enzima que fica ali, ela ajuda e vai para o processo para poder fazer essa mosturação. E o importante é que, à medida que ele vai moer úmido, né, você tem que ter depois um cuidado especial na questão de limpeza do moinho, porque senão pode dar algum cheiro de azedo, né, até então tem que ter muito controle de limpeza para esse tipo de moagem, né. Então, o importante é a gente ter essa condição, né, aí vai depender também do tipo de equipamento que a gente tem. Por exemplo, uma tina de clarificação, a gente tem essas 3 moagens que eu falei. Mas se tiver, por exemplo, um filtro prensa, nós podemos utilizar moinho de martelo. Então, picota, aí moe muito mais, mas por outro lado também é feito a prensagem desse bolo, né, de malte moído, né, e aí a gente tem um bom rendimento também. Feito isso, vai para a tina de fervura. Então, essa primeira fase aqui, nós já temos 2 insumos, né, 2 matérias-primas, a água e o malte. Na tina de fervura, além de ferver e ter o objetivo, que é de coagulação, de esterilização, de isomerização do lúpulo, que daqui a pouquinho também a gente vai ver o que é isso, a gente vai ter o produto estéril e na concentração desejada, deixando, existe cálculo para tudo isso, né, fazer a questão de taxa de evaporação, como é que foi o rendimento, mas isso a gente vê até determinar a OG para aquele tipo de cerveja desejado. E numa fase seguinte a gente tem um virpo, onde através de uma entrada lateral, uma força centrípeta, há um efeito onde as proteínas, principalmente de alto peso molecular, elas decantam e através de válvulas pela saída, depois de algum tempo, começa a sair pelas laterais e a gente vai resfriar esse mosto.
Por quê? Porque a próxima matéria-prima vai ser a levedura. E se a gente não resfriar esse mosto, evidentemente que nós vamos matar a levedura. Então, ela tem que ser resfriada. A temperatura de resfriamento vai depender do tipo de cerveja que a gente está fazendo. Lembrando que se a gente estiver fazendo uma cerveja lager, normalmente as temperaturas são mais baixas, talvez de 8 até 14, até 15 graus, vai. E uma cerveja ale, normalmente com temperaturas mais altas que isso, de 15 até 20, 23 graus por aí. Vai depender também muito do tipo de cerveja. E feito isso, vai para a fermentação. Fermentação, evidentemente, vai acontecer várias reações químicas. Depois pode fazer uma centrifugação ou pode passar por um resfriamento, onde vai para a maturação. Feita a maturação, aí é a questão de ir para a filtração ou ir direto para o envasamento. Envasamento só faz a correção, evidentemente, de gás carbônico e vê os parâmetros analíticos, e se tiver conforme o padrão, conforme o registro, conforme a especificação da cerveja que a gente está produzindo, isso vai direto para a parte de comercialização. Bom, então, nós temos 2 desafios aqui, né? É cuidar da gestão. A gestão interna, que nem eu disse, ou gestão direta, e a gestão indireta. Gestão direta é quando as matérias-primas, os insumos, eles vão acontecer, né? E é um processo de biotransformação. E a gestão indireta é onde a gente vai fazer a parte de limpeza. Só lembrando que a gente precisa de gestão, o próprio nome está dizendo, a gente precisa de gerenciar. A gente só consegue gerenciar quando se tem o controle. E outra coisa que é muito importante, toda matéria-prima, esse famoso FIFO, né? O primeiro que entra tem que ser o primeiro que vai sair. Não adianta nada. Eu tenho até um case aqui importante que eu gosto de colocar. Eu fui numa cervejaria fora do país, evidentemente, e lá eu percebia que estava tendo problema, inclusive problema com parasitas, problema com caruncho, problema, né, até com outros insetos também. Mas por quê? Fazia muito tempo, só quando por acaso acabava o malte que o pessoal pegava e esperava chegar outro. Ou seja, aqueles que chegavam iam colocando no canto, ia chegando os outros, ia colocando, e sempre os velhos continuavam cada vez mais velhos. Evidentemente que vai dar problema, né? Então, primeiro, a gente tem que ter gestão. E como é que se controla? Primeiro é definir o que é essencial, né? A definição de meta. E muita gente não sabe nem o que é meta. Para ser meta, pelo menos a gente tem que ter 3 objetivos, 3 atributos. O primeiro, o objetivo gerencial, um valor e um prazo. Aí esses 3 atributos a gente coloca como sendo meta. Depois, montar um fluxograma de operação, padronizar o que é crítico, né? O que não é crítico, por exemplo, você não precisa, você tem que ter um item de verificação. Controlar o estoque, alinhar com a qualidade, e a qualidade, nesse sentido, ela precisa de ser o fiscal da operação. Essa qualidade que geralmente ela tem o poder de bloquear ou de fazer com que um insumo não entre para dentro da fábrica, ou você pegar e falar, não, está tudo ok, passa para a etapa seguinte. Eu costumo muito fazer o seguinte, eu costumo pegar e atribuir um dono para cada etapa do processo. Por exemplo, tem uma pessoa que controla a parte de matéria-prima, dos malte, tem uma outra pessoa que controla os lúpulos, e isso tudo chega para mim. E eu consigo gerenciar, né, através do sistema que a gente tem para poder fazer esses controles, mas é muito importante a gente estar gerenciando no sentido de não deixar esses produtos ficarem velhos, né? Então, a qualidade, ela ajuda muito nisso aí. E mais importante ainda desse setor de qualidade é fazer sempre análise do produto quando está entrando dentro da fábrica. Por exemplo, você está comprando um lúpulo que você quer ele com caráter cítrico, você não pode comprar ele se ele já tem algum ranço, alguma coisa. Então, existe até algumas análises para a gente poder fazer para confirmar isso daí. Eu costumo, né, tirar óleos essenciais, que é super fácil.
Claro que a gente não vai estar nem falando disso aqui, porque é um assunto também que requer uma certa complexidade, mas é fácil da gente alinhar e fácil de fazer esse controle também. Controlar gasto, evidentemente, reduzir perdas e montar uma equipe de trabalho e também estudar. Eu trabalhei numa empresa onde a gente tinha a meta de reduzir o consumo de água. O consumo de água, isso depende, num passado não muito distante, uma boa meta era de 6 a 10 litros de cerveja de água para fazer 1 litro de cerveja. Hoje já tem boas práticas aí que isso está abaixo de 3 litros para poder fazer 1 litro de cerveja. E isso tudo é graças ao estudo, graças ao controle, graças à otimização dessa água, o descarte bacana, não jogar, não desperdiçar água, ter controle de torneiras e tudo mais. Ou seja, a gente controla todo o processo, mas é importantíssimo a gente estar controlando e monitorando toda a parte de que pode haver perdas e tudo mais. Bom, então, conforme eu disse, gestão na cervejaria, né, foi colocado aqui como gestão direta. Gestão direta, nós estamos colocando os bioprocessos, né, tanto os bioquímicos, os enzimáticos e os biológicos, que são, né, indesejáveis por parte das bactérias, mas por um lado também são desejáveis, é o caso das sours, né. A gestão indireta, mais voltado para a gerência de laboratório, que é o fiscal de tudo, e principalmente no controle de asepsia. Imagina, por exemplo, a gente fazer um tanque, que são aqueles gigantes, e não dá para uma pessoa entrar dentro de um tanque para fazer limpeza, se a gente não tiver o controle devido de asepsia desse tanque. Com certeza vai dar caca, né? E aí a gente não vai ter a cerveja desejada. Então, nós precisamos disso aí, nós precisamos também de um controle de frio, de um controle de vapor, e principalmente, eu coloquei até embaixo aqui, como um controle do invase. Por que esse controle de invase? Se eu fizer todo o processo, se ele tiver 100% bacana para poder estar fazendo o envasamento, mas contudo eu não dar a devida limpeza para essas garrafas, também não vai ajudar muito. Ou seja, nós temos que concatenar e treinar muito a equipe em todos os trabalhos. Então, somente com domínio do processo, equipe treinada e fazendo a padronização, é que a gente consegue chegar em ótimas cervejas. Bom, e aí a gente entra numa parte de reação química, né? E eu coloquei 3 grandes reações aqui, ou 3 importantes reações, simbolizando primeiramente a parte de fotossíntese. E como fotossíntese, eu voltei aqui, né, eu estou colocando, como sendo a cevada lá no campo ainda. Ela pegando os nutrientes, através da luz, né, através da energia, ela fazendo a transformação, ela captando a água do solo, captando os nutrientes, captando os sais. Então, a fotossíntese, ela consiste em pegar esses sais, passar pelo caule, chegar até a folha, e aí a gente tem a liberação do oxigênio, que é representada por gás carbônico, por água, na presença de luz, a gente formar os carboidratos e, principalmente, a respiração ali, né, o oxigênio, que é a equação seguinte, que também é específica da própria planta, assim como é também específica da levedura. Então, nós temos os carboidratos na presença de oxigênio, nós vamos formar gás carbônico, água e a energia. E essa energia, é bom lembrar que já no processo de fermentação, a gente tem que ter um controle bastante acentuado, por quê? Diferentemente da cachaça, né, onde a gente coloca lá em algumas horas, 24, no máximo 48 horas, a gente tem todo o processo de fermentação. Na cerveja, não. Nós temos que saber o que é, nós temos que controlar vários fatores ali, temos que ter vários controles para a gente realmente ter aquilo que a gente almeja de ter uma boa cerveja, né? E uma reação da fermentação alcoólica, nós temos lá os açúcares, né, C6H12O6, eu gostaria até que lembrasse bem isso daqui, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer uma brincadeira. Esses açúcares fazendo com gás carbônico, mas o álcool vai gerar o álcool,
e também a energia. Muito bem, então o segredo aqui para se fazer cerveja, ele está no equilíbrio esperado daquela cerveja que você quer fazer. Então, primeiro, nós temos que ter uma combinação bacana de malte com os lúpulos, e quem vai fazer todo o trabalho para nós são as leveduras, ou seja, é a levedura que vai fazer o metabolismo, né, de converter naquela reação que nós acabamos de falar ali atrás, que é a reação de fermentação. Então, para isso, nós temos que fazer os bons carboidratos, né, que são os açúcares, e mexer aqui com as proteínas de alto, baixo e médio peso molecular, onde alto peso molecular é a parte não fermentecível, as proteínas de médio peso molecular responsável pela fixação, por exemplo, do CO2, e as proteínas de baixo peso molecular vai fazer a alimentação da levedura. Assim, bem resumidamente, é isso. E o lúpulo vai fazer principalmente o tempero ali, né? Primeiro, se você colocar no início da fervura, ele vai ser lúpulo de amargor, mais ou menos no meio, numa certa posição ali, é o paladar. E se colocar no final de fervura, você vai ter o lúpulo de aroma. Então é importante a gente, através daqueles 3 balanceamentos lá, ver o que a gente quer para a cerveja, porque aqui começa a fazer a complicação das coisas, né? Começa a vir os ésteres, fenóis, e quem faz isso é o fermento, através desses aromas, né? Na medida que a gente precisa. Nós conseguimos também volatilizar a parte que não nos interessa, ele precisa de ir fora, porque em algum momento a gente entra com o ciclo de Krebs. E aí é importante a gente ter um entendimento para pegar a glicose, fazer com que haja essa biotransformação, e aí, em função do tempero, do lúpulo, mais esses carboidratos, a gente chegar naquilo que a gente quer, e muitas reações vão acontecer, né? São aí mais de 500, próximo de 600 reações químicas que acontecem, e muitos compostos químicos também. De maneira geral, nós temos a água, né, fornecendo os íons, cálcio, magnésio, sulfato, fosfato, ferro, zinco e outros íons mais, né, em alguns casos até cádmio, metais pesados. Claro que metais pesados não é desejável e a gente não pode deixar, mas aí a gente tem que fazer tratamento. Então, dá para fazer cerveja, por exemplo, com água do mar? Dá. A diferença é que a gente tem que fazer a dessalinização, ou seja, tem que gastar dinheiro para retirar os sais dessa água. Dá para a gente fazer cerveja, por exemplo, com água de esgoto? Também dá. A diferença é que a gente tem que fazer o tratamento e deixar essa água nas condições de potabilidade. O malte, que nem eu já falei, ele vai fornecer para nós o amido, proteína e as enzimas que foram ativadas lá no processo de malteação, elas vêm para poder contribuir e fazer o processo segundo as rampas de temperatura desejada que o cervejeiro traçou para poder obter a cerveja desejada. Em alguns casos, pode ser colocados adjunto, e como adjunto nós temos a própria cevada, nós temos o milho, nós temos o arroz, sorgo, triticale, hoje existe já o mel, que é derivado dos produtos de animais, coisa recente que o Ministério da Agricultura já autorizou, a legislação brasileira já autorizou isso, então a gente tem a produção aí de cerveja colocando adjuntos conforme a necessidade, mas isso tudo tem que ser feito conforme o registro, conforme a especificação da cerveja na elaboração dela. O lúpulo, que nem eu falei, já contribui, ele contribui como amargor, colocado no início da fervura, de paladar no meio, como aroma no final. E a levedura cervejeira, não importa se ela é alta ou baixa, de alta ou de baixa fermentação, lembrando que de alta são azeio e baixa são as características de lager, né, para fazer cerveja de lager. Bom, um fator bastante importante agora é a gente entender o que está em excesso, o que está em limite, e para isso eu escolhi aqui a molécula água, né? A água é formada por os átomos, né, pelos íons aqui de hidrogênio e oxigênio, então uma combinação H2O num ângulo aí de 104, 105 graus, tem a questão de polaridade ou apolaridade, né, que é característico da água, que é um solvente universal,
Então, uma molécula de água se transforma aqui em 1 mol de água. E 1 mol de água, Avogadro diz, né, ele fez a convenção, que uma molécula de qualquer substância ou de qualquer elemento químico é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Assim, nessa reação que nós vimos lá atrás, nós temos a glicose sendo transformado em álcool e gerando gás carbônico, né? Então, só para fazer aqui uma brincadeira, porque daqui a pouco a gente vai ver como que isso funciona, eu tirei como exemplo aqui a molécula de glicose. Então, você tem um mol de glicose, que é C6H12O6, nós vamos ter essa molécula toda, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Que o mol de glicose total também vai ter esses mesmos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu olhar agora só o átomo de carbono, ora, o átomo de carbono nessa reação da glicose, ele é C6H12O6. Então, são 6 mols de carbono. Então, 6 vezes 6, eu vou ter 36 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos de carbono, né? O hidrogênio, 12 mols de hidrogênio na reação ali, vezes 6, nós vamos ter 72 vezes 10 a 23 moléculas. E de igual forma, o oxigênio também, com 6 mols, né, com átomos de oxigênio valendo aí 6,02, nós vamos ter 36 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Isso aqui, então, é só para a gente ver aquele conceito do que é substância, de como é que ela está no limite e de como é que ela está no excesso. Por quê? Quando a gente tem a cerveja, nós estamos medindo ela em grau Plato. E quando nós estamos medindo ela em grau Plato, nós temos a cinética química. Ou seja, nesse gráfico que aponta aí do lado, nós temos lá um exemplo de 10 grau Plato. Esse 10 grau Plato, depois de algum tempo, você vai medir, ele já caiu para 8,3, depois para 7,5 e assim sucessivamente. Não necessariamente esses valores que estão sendo apontados aí. E à medida que vai acontecendo isso, a gente vai formando o substrato e vai tendo a caída do pH, a isso a gente chama cinética química, onde a gente tem o extrato em função do tempo e permite a gente fazer todo esse controle para saber o que está em excesso, o que está, se está acontecendo do jeito que a gente está planejando ou não. E conforme vai acontecendo isso aí, eu citei até que o átomo de hidrogênio, de oxigênio, formando a água, o dióxido de carbono, o exemplo aqui, a combinação de carbono-carbono dando o etano, o metano. Então, tudo isso começa a girar dentro do tanque e começa a ver compostos químicos, né? Isso na faixa aí de 78 até 80 mil compostos químicos provenientes desses rearranjos, que eu vou mostrar um dos efeitos que acontece na forma de radical. Então, essa combinação desses elementos químicos, elas começam a formar, e ali são muitas, né, reações que vão acontecendo. Mas o importante é que em cada fase disso aí, a gente consegue coletar uma amostra, e a gente vê lá através do extrato real, o extrato aparente, que é o momento que a gente está fazendo a leitura, e se está lá inicialmente com 10, que é o extrato original, com o controle da temperatura, nós vamos vendo que vai acontecendo as reações e ele vai decaindo. Isso significa que a levedura está metabolizando, está transformando, está consumindo esses carboidratos e aí está gerando aquilo que a gente precisa, que é o álcool e o CO2. Então, resumo, se eu tiver uma molécula de amido, né, se eu tiver a glicose sendo transformada em álcool, mais gás carbônico e energia, significa eu pegar uma molécula, por exemplo, a milopectina, que é com essas ramificações. No meio dessas ramificações, eu vou ter ligação alfa 1,6, e nas pontas eu vou ter a ligação alfa 1,4. Se eu pegar uma molécula menor, né, eu vou ter a degradação aqui da amilose, por exemplo, em glicose, frutose, maltotriose, e vários outros carboidratos,
que à medida que a gente vai fazendo acontecer, eles vão, as enzimas vão atacando e eles vão ficando pequenos. E o objetivo aqui, quanto mais glicose tiver, é isso que vai servir para a alimentação da levedura. Quanto mais glicose, mais alcoólica é a tendência da gente fazer a cerveja. Então é muito importante a gente ter as AMPAs, saber o que a gente quer, fazer um estudo prévio, porque essa glicose, ela vai entrar na levedura e a forma é essa que está mostrando aí, né? A gente pega uma única bolotinha, uma única glicose mesmo, que é representada por aquela bolinha, a gente abre ela e fica essa molécula, né, grande ali, que aparece no canto, e essa molécula de glicose, ela vai entrar transformando em piruvato. Lembrando que forma as moléculas de difosfato de adenosina. Isso aí é a energia que forma o ATP. Normalmente entra na via glicolítica, que é o ciclo de Krebs, e ali a gente tem várias reações, né, chegando até o piruvato. O piruvato pode ver que seria essa molécula de glicose cortada ao meio, com a combinação do oxigênio. Formando, nesse ponto, depois do piruvato, forma o gás carbônico, e esse NAD que aparece ali, ele seria como se fosse um impulso dentro do ciclo de Krebs, e é ele que dá a energia, é ele que transporta a energia para a gente poder ativar e dar a reação necessária para os pontos seguintes, até a gente chegar o acetaldeído e aí chegar nos etanóis aí. Tem um etanol, por exemplo, de alto peso molecular, são bem complexos, mas eles são bastante voláteis. Então, por isso que é importante, no início da fermentação, a gente deixar o fermentador aberto para que os compostos indesejáveis, por exemplo, proveniente do início de fermentação, eles sejam evaporados, né? E aí depois, numa complexidade lá, numa combinação de ésteres, naquilo que a gente falou lá de éster, em alguns casos de fenóis, a gente regula a pressão para fazer com que a parte boa fixa dentro da cerveja e a gente tem essa complexidade conforme a gente planejou para ter a cerveja conforme planejado mesmo. Ok? Muito bem, o lúpulo. Primeiro, o lúpulo é uma folha, é uma trepadeira. Essa trepadeira chega em torno de 6 metros, em alguns casos até 11 metros. São várias variedades. Por exemplo, nós trabalhamos lá mais ou menos uns 40 tipos de lúpulo, mais ou menos, né? Tem lúpulo de tudo que é jeito que a gente precisar. E aí está até um diagrama, né, mostrando, eu quero o que na cerveja? Eu quero a parte herbal, então eu trabalho com um lúpulo que me dá esse herbal. Eu quero a parte cítrica, eu quero a parte floral, frutado, amargor, o que eu quero do lúpulo? Aí isso a gente já pega das empresas, vê o que a gente quer, vê como é que eu quero a combinação desses aromas todo dentro da cerveja, e aí é a questão da gente pegar e fazer os cálculos para ver como é que vai ser a isomerização lá na parte de fervura, e em alguns casos, quando se faz a parte de dry hop, a gente faz essa dosagem nos tanques de fermentação, dosagem a frio, né? Fermentação, maturação, pode dosar na filtração também, em outros casos até no próprio engarrafamento com lúpulo líquido, enfim, aí são várias formas da gente pegar e fazer essa infusão de lúpulo. Mas voltando aqui para a parte do lúpulo, né, a planta, ela nasce, ela cria a folha, nessa folha ela tem o cone, de igual forma que a cevada também ela puxa os sais minerais, ela puxa todos os nutrientes do solo, e ali lá ela tem a bráctea, tem a lupulina, que são grânulos que ficam no meio da planta, aí tem um corte dessa flor, e o importante é que essa lupulina é ela que vai servir como meio de transformar em alfa-ácido. E depois, esse alfa-ácido, numa reação, ele vai ser transformado em isoalfa-ácido. E é o isoalfa-ácido que dá o amargor característico da cerveja. Importante salientar também que as únicas que têm condição de dar o amargor são as flores femininas. A flor masculina, ela é específica para dar a parte de polinização, para ver toda essa complexação e formar e ter novas plantas, né? Novas variedades, ou
é mesmo da mesma variedade, mas com o pólen ali proveniente da planta macho com a planta fêmea. Mas é a planta fêmea que vai dar o amargor característico, amargor, aroma e tudo mais para as cervejas que a gente tiver elaborando. E aí tem alguns exemplos, né, como mentol, vegetal, aromático, caramelizado. Lógico, o caramelizado é mais voltado dos maltes, né, adocicado também, mas tem um lúpulo que dá essa característica também de adocicado, e principalmente o amadeirado, né, que são variedades, algumas variedades que dão essas características também. Ou seja, aqui dá para o cervejeiro brincar e ver o que ele quer produzir de cerveja, e aí é fazer o estudo de quanto de alfa-ácido tem, fazer os cálculos para a gente ver o IBU que vai ter no final dessa cerveja. Muito bem, então, resumo aqui, nós temos como a química do lúpulo, né? Resinas tanto de alfa e beta-ácidos, óleos essenciais e os polifenóis. Proteínas também é importante, mas os básicos aqui são os alfa e beta-ácidos, os óleos essenciais. E os polifenóis que vai dar as características para a gente ver, do que nós vamos ver daqui a pouquinho na parte de reações químicas. Bom, que nem eu falei, então, aqueles compostos todos, né, 78 a 80 mil compostos, eles ficam girando, e ali tem essa molécula aí, que é a molécula, que é a fórmula do isoalfa-ácido, ou seja, é o alfa-ácido. Ele está sendo isomerizado, ele vai transformar em isoalfa-ácido. E ali, aquele Rzinho, são os vários compostos que tem. Então, uma hora vai lá a água, que ela tem a parte de polaridade, né? Então, ela permite, e na cerveja tem em torno de 90% de água na composição, então isso permite com que vá acontecendo toda essa transformação. Uma hora faz uma ligação, então você tem um composto, o fenólico, o éster, e vai formando as várias composições. E ali tem as frações do alfa-ácido, né, que é a demulona, comulona, umulona, praumulona e postimulona. Isso aí, depois que está na fervura, sofre a isomerização, e é exatamente essa isomerização que vai dar o amargor característico que a gente precisa para a cerveja. E aí a gente forma alguns compostos, né? Quando o composto é bom, legal, mas quando é ruim, ele tem a característica de off-flavor. Eu, por exemplo, fui treinado para ver mais defeito do que virtudes na cerveja. Embora toda cerveja que eu tomo, eu vejo bastante coisa legal dentro dessa cerveja. Mas se tiver defeito, eu fui treinado para ver alguns defeitos. E aqui tem alguns exemplos e o limite de percepção. Por exemplo, ácido. Exemplo, o ácido acético, nós temos um limite de percepção de 175 miligramas por litro, ppm. Isso dá a sensação de vinagre. O ácido butírico, 2 miligramas por litro, que dá característica para borracha. Ácido lático, 400 miligramas por litro, é o famoso azedo, né, do lático. O acetato de etila, nessa proporção aí nós temos o frutoso, o solvente. A banana, que é o acetato de isoamila, o acetato de isopentila, também dá essa característica aí da banana. O hexanoato de etila da maçã e o diacetil, que é característica da manteiga, sendo que num limiar acima de 0,10 miligramas por litro, a gente percebe ele facilmente na cerveja. Existem algumas cervejas que isso é bom ter o diacetil, algumas outras pode ter ou pode não, mas normalmente é indesejável ter esse ranço, essa parte de manteiga aí. Em alguns casos, né, que é o caso da acetona, parece a sensação de mofo. O sulfeto de dimetila, que é o famoso DMS, é o vegetal cozido, né? E se quiser perceber isso, é só durante a fervura do mosto, né, aquela condensado, se a gente pegar, ir lá e coletar uma amostra, a gente vê bem esse DMS aí. E acetaldeído e várias outras reações. Isso aqui é só um exemplo de algumas coisas para poder mostrar para vocês. E depois a gente tem uma roda de aromas, né, onde tem o azedo, eu vou ali, eu pego
a característica da cerveja, eu tenho a sensação. Então, isso aqui, em função dos vários estilos, em função da classificação do BJCP que ele colocou, a gente vai tendo toda essa sensação, todos os estilos de cerveja, conforme essa roda. Essa é uma roda de orientação para o gosto, né? Tanto para defeito, como para o gosto do produto, como flavor mesmo. Bom, então, em resumo, nós temos a fermentação, né, causada ali, aí um exemplo de característico de cerveja ale, onde a proposição aqui é começar com 18 graus Celsius, depois, para poder fazer a rampa do diacetil, embora não está combinando ali, né, porque a gente vê a curva do diacetil ali um pouco para cá, os ajudantes aí, os assistentes aqui não fizeram conforme foi o desenho lá, mas ótimo. E aí deixa um tempo lá para poder fazer essa quebra. Se for reaproveitar a levedura, é importante que faça uma parada numa determinada temperatura. Isso tudo é hipotético que está aí, tá? Então, isso é um exemplo de fermentação, não necessariamente precisa ser desse jeito aí, mas se vai reaproveitar principalmente a levedura, é interessante fazer uma rampa e aí a gente pegar e fazer a recolha, fazer a absorção, a coleta dessa levedura, verificar a compactação, ver a viabilidade e a vitabilidade dessa levedura, e aí a gente põe para usar em outras. Lembrando que se tiver dry hop, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque normalmente o ideal seria coletar antes de fazer o dry hop, mas dá para fazer também essa coleta dessa forma. Tem que fazer o controle do grau plato. O exemplo aqui está de 14 grau plato até chegar a FG, que é o grau plato final. Controle do pH também, se está ali 5,3, possivelmente vai chegar lá no final, que nem eu falei, um decaimento de 1 ponto percentual, vai chegar próximo de 4,3, mais ou menos 4,2. A pressão é muito importante para a gente volatilizar no início da fermentação os componentes que não são desejáveis, e depois a gente arma essa pressão para que a gente não precisa de pôr prime lá no final, né, na garrafa, e aqui ela já sai, ela já incorpora a pressão sem, lógico, a gente tem que deixar volatilizar aquilo que a gente não quer. Para isso é importante a gente ter o conhecimento do ciclo de Krebs, para a gente pegar e ter todo esse controle da cerveja no ponto desejado, ok? Bom, nós lá da cervejaria, claro, nós fazemos os próprios tanques, né? Então aí está um exemplo de tanque. Então, normalmente tem essa camisa que a gente vê por fora, é onde faz a circulação da solução alcoólica. Tem primeiro, então, uma camada, né, de aço inox, um aço inox específico, depois faz a serpentina por fora, pega uma saia, eu falo uma saia, mas é um compartimento para poder vestir por fora dessa serpentina, e depois faz a injeção do poliuretano. Esse poliuretano ele vai servir como isolante. Isso permite a solução alcoólica passar, né, por fora ali, não tem contato da cerveja, né, no tanque da frente aqui, a gente está vendo que esses tanques já estão bem isolados e ele fica prontinho para poder fazer o processo, colocar na frente, colocar onde vai ser instalado, para daí fazer o processo de fermentação, por exemplo. Bom, em resumo, então, nós temos a temperatura do líquido refrigerante, normalmente se utiliza o álcool, cuidado, né, mono e dietileno glicol, nós não usamos isso, nós usamos só a solução refrigerante, que é a solução alcoólica mesmo. Ela tem vantagens e tem desvantagens, e uma delas, se abaixar muito, né, de -7, corre o risco de congelamento, mas ela consegue controlar com eficiência todo o processo de fermentação e maturação também. Bom, aí eu passo para a gestão indireta. Então, tudo isso que nós falamos aqui é de gestão direta, onde a biotransformação ocorre, né, através dos carboidratos, mas quem, na verdade, vai estar fazendo tudo isso são as leveduras. E como a gestão indireta, estou colocando aqui os periféricos, né, para fazer a limpeza, a asepsia dos tanques.
Normalmente, o pessoal do laboratório vai e faz essa coleta dos pontos aí para ver se está adequada a limpeza ou não. Então, a limpeza e a asepsia dos tanques é muito importante. Ver também os instrumentos como manômetro, como as válvulas solenoide, fazer os testes para ver se essa parte de manutenção está funcionando, isso é muito importante. No laboratório precisa também de ter um controle, né, principalmente de preparação de solução dos reagentes, controle também de vidrarias para poder fazer uma titulação, controle de análise, insumos do próprio mosto, da cerveja, e a instrumentação, que nem eu falei, né, olhar manômetros, termômetros, válvulas solenoides, e na chopeira ter também a parte de asepsia e dos devidos acessórios. Não adianta nada a gente fazer a cerveja, fazer o chope e depois a chopeira está em não conformidade. Com certeza a gente está pondo tudo a perder. Então tem que ter um sincronismo onde a gente precisa realmente saber que todo o processo está funcionando e funcionando bem. Aqui eu coloquei um exemplo do CIP, por exemplo, se eu tiver uma força centrípeta, uma bomba recalcando para o sistema com a válvula de spray ball, nós vamos ter os jatos de água com uma força muito forte e ali a gente percebe que tem um canto morto, então ali é ponto de infecção, ou seja, se eu tiver em excesso, eu não vou ter uma boa limpeza tanto da água, tanto da solução cáustica, tanto do produto alcalino, do produto ácido para poder retirar eventualmente pedra cervejeira, oxalato e tudo mais, e também a parte de solução sanitizante, né? O ideal, que é o normal, esse do meio aí, a gente tem uma força calibrada, a gente tem um recalque da bomba, onde é importante olhar o spray ball para ver se ele está jogando para todos os lados, para laterais, para baixo, para o teto do tanque, para a cúpula do tanque, né, para as laterais, para que desça pela parede do tanque, e aí a gente recolhe embaixo, fazendo com que haja uma circulação. Normalmente, se faz isso, primeiro, antes de entrar com qualquer produto químico, a gente tem que constatar se o tanque está vazio, né, despressurizar esse tanque. Dentro desse tanque vai ter uma atmosfera de gás carbônico e é importante que a gente faça um enxágue com água, primeiramente, para tirar essa atmosfera de gás carbônico. Tirou esse gás carbônico interno de dentro, a gente tem que confirmar. E um dos testes que a gente faz de confirmação é a gente acender, por exemplo, uma vela. Se a gente acender a vela e levar até na portinhola, né, até na boca do tanque, por dentro do tanque, e a vela apagar, significa que tem atmosfera de CO2 lá dentro. Então, a gente não pode colocar o produto cáustico para poder fazer a circulação. Passa mais um pouco de água, retira totalmente essa atmosfera de gás carbônico e depois sim, aí começa com enxágue com solução alcalina. Feito a solução alcalina, em torno mais ou menos aí de 20 minutos, mas cada equipamento, cada processo, depende de vários fatores aí, inclusive da própria sujidade do tanque, recolhe essa solução, faz o enxágue, faz o indicador com fenolftaleína, se tiver qualquer resíduo cáustico, ela vai dar uma coloração rosa ou até avermelhada, e depois disso a gente pega e passa outra solução ácida. E por último, o enxágue também, mas daí faz a solução à base do peróxido de hidrogênio, podendo ser o ácido peracético, podendo ser um quaternário de amônio, ou algum outro produto que a gente faça essa asepsia. Né? Tem que ter uma certeza de que a água, depois que a gente vai fazer, é uma água limpa. E, por último, o operador de laboratório, ele vai, coleta uma amostra e faz análise microbiológica para ter certeza de que realmente não tem nenhum problema de asepsia. Imagina, se a gente pegar e fazer todo esse processo e tiver uma única bactéria, o que vai acontecer? Vai contaminar toda a cerveja. E aí a gente vai ter, né, dissabores para frente. Da mesma forma, se eu tiver esse recalque, né, da solução abaixo do indicado, no primeiro caso ali a gente fez o excessivo, ele bate lá
na borda do tanque, na cúpula do tanque, cria um ângulo e não faz a limpeza do jeito que tem. E se eu tiver também um recalque com baixa pressão, ele vai cair, ele não vai bater nas bordas do tanque e eu continuo tendo um tanque com sujidade. Então é muito importante fazer essa inspeção, fazer a verificação, né, o olhômetro mesmo, mas o que vai determinar tudo é o fiscal, que é o laboratório que vai fazer a coleta e vai ver se isso realmente está em condição de colocar cerveja. Muito bem, o setor de utilidades, que é, né, no caso aqui, casa de caldeiras, a geração, o objetivo é a produção de vapor, uso em vários setores da fábrica, né, aplicação, esterilização de tubulação, pode ser usado para aquecer, fazer a mostura, fervura, pasteurizar, por exemplo, garrafas e latas, lavagem de barril, e até para poder fazer a infusão de frutas, né, o preparo de frutas, para de repente a gente colocar na cerveja. Porque também não adianta nada a gente pegar, fazer todo o preparo lá da cerveja e de repente a gente vai jogar frutas e tem uma contaminação. E normalmente tem micro-organismo nas frutas, se for jogar dentro do tanque fermentador, por exemplo. Então a gente tem que usar de boas práticas de fabricação, ter certeza que não vai ter a contaminação cruzada, e isso a gente realiza realmente com bastante treinamento, e depois que tiver essa certeza, que colocou a fruta na temperatura que estiver o tanque fermentador, aí é que a gente faz essa infusão para dentro. Só lembrando que qualquer superfície, né, pode ser o vidro, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Toda superfície tem que tomar água, porque não tem cerveja aqui, né? Mas um dia vai ter. Então, toda superfície, ela aparentemente pode ser lisa, mas ela contém poros, né? E mesmo com os produtos, e é um dos motivos, por exemplo, no tanque fermentador, eu não posso usar solução alcalina, por exemplo, a quente. Lá no processo de braçagem, eu posso usar o produto quente, porque lá já é específico para trabalhar com produto quente. Aqui na fermentação, não. Então, se eu tiver qualquer ponto ali que sirva, né, aqui está... Nesse exemplo aqui, ele está bem acentuado, né? É um poro aí, e o micro-organismo ele tem essa capacidade de formar esporos, né? E um protege o outro, e se um único sobreviver ali às condições, né, de asepsia, as condições de limpeza do tanque, esse micro-organismo ele se encarrega de fazer a festa e das demais espécies dele voltar e, enfim, consumir o produto e fazer com que o produto também seja alterado. E aí, se a gente não tiver uma limpeza, eu costumo até colocar o seguinte, por exemplo, é como a gente tomar banho. Se a gente for tomar banho, né, e não usar o sabão, o que vai acontecer? Não vamos ficar limpos. Ali também, se a gente não tiver o tensoativo num produto cáustico, por exemplo, para afetar, para atacar a tensão superficial, nós não vamos ter esse processo de penetrabilidade aí e microsporos para a gente realmente ter a certeza de que tudo está limpo e a gente possa ter cerveja. Bom, então os fatores que interferem no CIP. CIP é Clean in Place, né? Primeiro, fator mecânico, que é um maior percentual aí, que depende do recalque da bomba, né, que vai passar pelo spray ball, a própria sujidade do tanque, se eu fizer lá muito dry hop, ficar com aquelas cascas, e se eu não fizer a limpeza no tempo certo, aquilo lá vai ressecando, e isso ressecando por dentro do tanque, isso é terrível. Depois a gente tem que umidificar, tem que fazer com que os enxágues retirem aquela parte de casquinha de sujidade, para daí sim eu fazer os testes e entrar com o produto alcalino, fazer o enxágue, depois o ácido e por último o sanitizante, né? Depende muito do operador, por isso que é muito importante o operador de adega, o operador de braçagem, ele ter o treinamento de boas práticas de fabricação, porque ele tem que entender que se ele espirrou, por exemplo, ele pode estar contaminando tudo
o espaço, todo o ambiente que ele está. Se ele pegar uma mangueira, deixar a mangueira ir no chão, ele não pode colocar, ele tem que fazer a sanitização para poder fazer o engate onde precisa. Então, o operacional é muito importante, e o próprio elemento químico, né, o próprio químico que a gente vai usar. Se vai usar uma soda, é importante que eu tenha ela na concentração correta para que tenha a eficiência desejada. Se eu vou usar um produto ácido, eu também tenho que fazer essa concentração para saber se está naquele parâmetro desejado para fazer a limpeza. E assim sucessivamente para todos. Se eu for usar um quaternário de amônio, se eu for usar um produto à base de peróxido de hidrogênio, eu tenho que ter a certeza de que esses fatores, eles são muito importantes para a gente ter uma boa performance no nosso sistema de ciclo. Então aqui, resumindo, nós temos para a higienização, tem que ter muito acabamento com superfície. Eu fiz, por exemplo, consultoria em países da África, e lá me deu vergonha, eu tive que chamar gente de fora para ir lá para fazer acabamento na superfície, ou seja, a tubulação, ela estava toda, o ideal é que seja solda sanitária, né, onde a gente passa uma superfície polida, e lá não, a gente via totalmente áspero. Então, uma tubulação que está com áspero, se a gente viu que cada superfície, mesmo sendo lisa, ela pode ter esporo, imagina numa superfície dessa daí, onde os micro-organismos com certeza vão estar alojados, e aí é ponto de contaminação. A vazão da bomba também, de recalque, né, de avanço, ela tem que ser adequada, ela não pode ser inadequada, porque senão a gente vai ter o que está mostrando aí, né, uma performance baixa. A bomba de retorno também, ela não pode ser, ela tem que ser proporcional à bomba de recalque. Então tem a bomba de retorno, que você vai pegar a solução que está dentro do tanque, jogar para o tanquinho onde ela vai ser recalcada, então isso tem que estar mais ou menos calibrado, para que fique em circulação por pelo menos 20 minutos, né? O spray ball também, eu já peguei spray ball com plástico dentro, entupido, e aí o operador, se ele não fizer essa limpeza, não souber o que está fazendo, e por algum motivo não estiver funcionando, o tanque não está sendo limpo. Então isso é motivo lá da contaminação também. A altura de instalação do spray ball, às vezes a pessoa não faz o devido, né, estudo para ver se na altura certa esse spray ball ele vai fazer com que esteja funcionando bem. A vazão também desse spray ball é em função do recalque da bomba. A pressão desse spray ball também ela tem que direcionar para os cantos de dentro do tanque. O volume da solução precisa de ser suficiente, porque senão vai dar entrada de ar na bomba e depois tem que recomeçar, tem que inundar tudo para poder fazer tudo. E outros pontos também, a presença de agitadores, termômetros e coisas mais, válvulas. Então, tudo isso faz com que, se a gente não tiver os cuidados, por exemplo, a válvula Spundi Apparati, que é aquela que regula a pressão, né, de gás carbônico que está fazendo, aquilo ali é um ponto de contaminação também. Na hora que o tanque fica vazio, nós temos que ir fazer essa limpeza também. Aqui está uma coisa que ninguém quer que aconteça, né? Por exemplo, a reação de soda e gás carbônico, ela faz com que cria vácuo. E se criar vácuo, não interessa a espessura do equipamento, ele faz essa coisa aí, né? Parece um papel, ele amassa, e é um barulho assim. Eu já tive o desprazer de acompanhar isso daí numa fábrica, e realmente é um barulho que a gente pensa que está caindo um avião em cima da gente, enfim, é um negócio aí ensurdecedor, que eu não desejo que ninguém passe por isso. Mas assim, acontece. Não queiram fazer teste para ver, porque realmente acontece. Então, soda e gás carbônico não combina. Primeiro, a gente tem que fazer o teste da vela, e quando realmente não ter nada dentro do ambiente de gás carbônico, só aí que a gente pode entrar com um produto cáustico.
Muito bem, então, para controlar todo o processo, nós dependemos também da importância do laboratório, que é o setor de qualidade. E aí está alguns equipamentos, né, banho-maria, digox, estufa, turbidímetro, Beer Analyzer, pHmetro e por aí vai. A análise da água é muito importante, né, antes da gente colocar ela para o processo, primeiro, fazer a degustação. Eu costumo pegar com os operadores, quando eu não estou na fábrica, mas os operadores são treinados para isso, ele coleta a amostra da água, essa amostra ele degusta e depois ele coloca no tanque também de gás carbônico. Deixa carbonatar por 5 minutos, né, com papel alumínio em cima, e depois faz a degustação também. Só depois que ele vai fazer as outras verificação, né, de turbidez, como é que está o pH, alcalinidade, dureza. Lembrando que cada uma dessas análises que está sendo colocada aqui, ela tem uma frequência, não significa que todo dia, toda hora tem que estar fazendo. O sabor, sim, todo dia tem que estar fazendo, análise de pH, mas, por exemplo, o ferro, a gente fez aqui o ferro, se tiver tubulação, por exemplo, de ferro, a probabilidade de dar ferro é grande, mas o ferro proveniente do lençol freático é muito difícil, você tem um valor aí, mas a menos que chova bastante, que há uma dissolução grande de sais, mas normalmente não é uma coisa que acontece assim, uma variação constante. Análise de água de caldeira é muito importante também fazer essa análise. Por quê? Porque senão pode haver incrustação, por exemplo, da tubulação. E se houver incrustação, lembrando que a gente está trabalhando em alta temperatura, essa água, principalmente se ela tiver uma dureza alta, o que vai acontecer? Vai ressecar, os sais vão aderir e vai ficar aquela crosta de sais grudado na tubulação. E isso serve como isolante. E o nosso objetivo é fazer com que realmente tenha o vapor em abundância para a gente fazer o processo para usar na onde for necessário, quer seja para esterilização de tubulação, quer seja para fervura, para mostura, enfim, aonde for de lavagem de barril, aonde for usar, a gente ter ele com a pressão e com os controles pertinentes. Para isso a gente costuma sempre fazer outras análises também, como a alcalinidade, a própria dureza, que nem eu falei, fosfatos, a alcalinidade está até 2 vezes aqui, ó, por mais que a gente olhe, sempre aparece uma coisinha. Sulfitos também, importante. Bom, e o setor de utilidades, a gente, em geral, vê essa parte de refrigeração, da caldeira, mas é importante a gente formar um padrão técnico de processo, onde, primeiro, a gente tem que olhar o moinho, porque o moinho é responsável pela moagem, então ali a gente tem que olhar sempre. E uma das ferramentas que a gente usa para fazer essa aferição é o olhômetro, mas também a gente pode pegar e fazer a inspeção através de olhar os grãos quando está moído, ou até mesmo depois que terminou o processo, que a gente vai jogar o bagaço fora, ir lá no bagaço e começar a inspecionar, começar a dar uma olhada para ver se tem grãos inteiros e tal. E para fazer a aferição, existe calibres para isso, ou então a gente pegar um fio, né, um fio de chumbo, por exemplo, que ele é mais maleável, passa no rolo, ele faz o achatamento, né, aí é importante a gente fazer nas 2 extremidades e também no centro, e a gente vê a espessura, para saber se realmente está tendo desgaste por igual do moinho. E é muito importante também no moinho a gente ter equipamento de segurança, como por exemplo o imã, porque se por acaso uma peça metálica, e eu já encontrei peça metálica, por exemplo, no moinho, que ela vem, às vezes o motorista lá vai carregar, vem, enfim, no próprio malte, às vezes o operador também vai pegar um elemento, coloca ali uma pecinha, o anel, a própria aliança, que não pode, mas vai que acontece isso. Então, o imã, ele tem essa propriedade de fazer com que qualquer coisa imantada fixa ali, e aí a gente minimiza o risco de atrito, né, e, consequentemente, explosão.
Então, a isso a gente chama de manutenção. Tem que estar sempre olhando para ter uma boa moagem. A parte de braçagem, a gente tem aí a questão de pH, verificar a sacarificação, tanto sacarificação do produto em elaboração, quanto a sacarificação do mosto. É muito importante, porque às vezes tem um falso negativo, né? O operador olha, né, e passa para frente, mas é muito importante o analista de laboratório, ele pegar e fazer análise de sacarificação do mosto quando ele está pronto. Se perceber alguma coisa de errado, tem como a gente ainda interceder e fazer com que haja uma reversão e a gente ter o processo otimizado. Então, para isso, a gente tem que ter controle de extrato original, do extrato aparente ou extrato final, da cor, do bitter units, que é o IBU, e do álcool. No resfriamento é muito importante verificar sempre como é que está o volume, como é que está a concentração, como é que está a temperatura, verificar se não tem o oxigênico, observar, por exemplo, se tem o oxigênio no início lá, né? Porque o oxigênio ele só é desejável no resfriamento quando a gente está no início de fermentação. Fora isso, não é mais desejável. Para quê? Para que haja a reprodução das leveduras. Muito importante também observar a carga térmica. E aí outras análises também na adega, né? Principalmente temperatura, pressão, extrato, pH. Eu não falei aqui, mas é muito importante também fazer proteínas, fazer o FAN. Enfim, tem várias análises que a gente deve fazer. Mais um pouco para frente, acho que a gente tem uma outra análise da cerveja pronta que deve aparecer nisso daí. E na caldeira, verificar sempre a pressão, a água, verificar o condensado, né, o pH, por exemplo, do condensado, fazer descarga, ver se o purgador automático está funcionando, porque senão você vai fazer com que haja retorno de água, isso não é bom, e ver o tratamento químico da água de caldeira, como é que está, para fazer as devidas correções. Na refrigeração é muito importante a temperatura e principalmente a concentração do líquido refrigerante. No caso do álcool, você tem que ter uma certa concentração, exemplo de 27% até 30% mais ou menos em solução alcoólica. Isso é medido através com o alcômetro e a gente tem o resultado esperado e eventualmente pode fazer a correção. Em resumo, então, nós temos no mosto o pH, cor, temperatura, pressão, turbidez, o extrato, amargor, sacarificação, alfa-amino, nitrogênio, diacetil, que é fácil de fazer essa análise também, o álcool proveniente da fermentação. Já na cerveja pronta, e aqui a gente tem mosto, mas na verdade é mosto e cerveja semi-acabada, no processo aí de fermentação. E já na cerveja acabada nós temos o pH, a cor, turbidez, o extrato real. Aqui é mais no sentido de ver proteínas, né? No sentido dela estar quente, a estabilidade coloidal, quente e fria, verificar o extrato, o oxigênio dissolvido, se porventura tem, observar lá no espaço, na cerveja pronta, o headspace, para ver se a própria máquina do envasamento, de repente, não está jogando o oxigênio para dentro do processo, porque isso acaba sendo veneno para a cerveja, verificar o teor de CO2, verificar o próprio headspace, que é o espaço vazio, amargor, diacetil, álcools, e é isso daí. Enfim, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que não tenha complicado muito aqui, no sentido de pessoas que não têm o devido conhecimento ficar assim, e outros que poderia ter falado até um pouco mais, e a gente, de repente, não fez da forma que vocês esperavam, mas, de qualquer forma, eu estou à disposição. A fábrica da Claro, né, está à disposição, estamos de porta aberta. Aliás, sempre que estiver em Goiânia ou em Ribeirão Preto, quando eu estiver lá, é um prazer enorme. Tem a comissão que está lá, o Sérgio está lá, tem a equipe que está lá, o Wagner está lá. Então, assim, é um prazer imenso fazer uma degustação com vocês, tá bom? Fechou todo o microfone. Então, muito obrigado.
era isso daí que eu tinha para poder passar para vocês. E aí, pessoal, gostaram da apresentação? O Edmilson conhece muito, né, muita informação, né, e é por isso que existem cursos específicos, né, na área de produção de cervejas. E aí você realmente começa a entender com clareza o que compõe cada um desses elementos, né, Edmilson? Bem, temos algumas perguntas. A Raquel, ela perguntou, e sobre biotransformação? O professor costuma fazer no dry hopping? De novo tudo? Vamos ligar de novo. Eu acho que deve estar saindo aí, né? Está aparecendo? Estou te vendo aqui. Tá. Bom, desse jeito tá bom. Biotransformação. Biotransformação é um resumo de tudo aquilo que nós falamos, né? Primeiro, você tem que entender a parte daquilo que você quer, que começa já lá na moagem. Essa moagem, você vai fazer a rampa, verificar o que você quer do mosto, faz com que aconteça toda essa atuação enzimática para você ter depois a fervura com os lúpulos do jeito que precisa, e aí você vai ter a cerveja ou o mosto com os parâmetros indicados. Bom, quem vai fazer a biotransformação, na verdade, são as leveduras. Então, tudo isso você está preparando a comida para as leveduras metabolizar. Muito bem. Quando você faz o dry hop, a função do dry hop, apesar de que hoje já existem estudos que ele acaba contribuindo um pouquinho com o amargor, muito pouco, mas ele contribui, na verdade, o dry hop você vai ter uma infusão de óleos essenciais. Então, em função dos lúpulos, você calcula direitinho como é que você vai ter, e ali você vai ter uma complexação. Essa biotransformação, as leveduras estão metabolizando, num determinado momento você coloca o lúpulo em forma de óleos essenciais, essa combinação lá de levedura, os carboidratos e mais os óleos essenciais, que formam os ésteres e os fenóis, igual eu passei lá na frente, é isso que faz parte da biotransformação. E a isso eu chamei de gestão direta, né? Com biotransformação, envolvendo também a parte de microbiologia, ok? Deixa o microfone, eu vou abrir aqui. Ok. Edmilson, a Márcia está perguntando, é possível prever ou simular os valores de extrato primitivo e aparente no final da fermentação a partir do mosto? Ótima pergunta, Márcia. O objetivo do cervejeiro é exatamente esse daí, ou seja, é a gente preparar a comidinha para as leveduras, e ao preparar essa comidinha, a gente tem que exatamente fazer os cálculos. E os cálculos, de que forma que a gente faz? Nós pegamos os laudos dos maltes, verificamos a quantidade de água e a gente vai pegar e fazer os cálculos para ver qual a densidade original que a gente precisa. Então, isso é o mosto no extrato original. Acho que é isso que ela perguntou, né? Então, essa complexidade da junção, né, dos maltes vai dar a cor, do lúpulo vai dar o amargor, e depois, no final de fermentação, que não é o caso aqui, porque aí não é mais extrato primitivo, embora na cerveja, se eu quiser fazer análise de extrato primitivo, eu passo, por exemplo, no Beer Analyze, eu vejo se o operador fez o extrato primitivo lá na hora da densidade, da hora que ele está fazendo a preparação do mosto, eu vejo se ele fez certo ou não. Então, tudo isso é calculado e tudo isso é minuciosamente preparado para quê? Para que a cerveja saia conforme é o proposto dela. Ou seja, principalmente para atender à legislação. Porque a legislação fala, eu quero fazer uma cerveja extra, eu tenho que colocar a quantidade de insumos, isso vai dar um extrato primitivo, e é esse extrato primitivo
que permite fazer com que esteja dentro desse ou aquele estilo de cerveja. Edmilson, muitos elogios, parabéns. O Carlos Castro, ele tem uma pergunta. Fala um pouco dos equipamentos. Tem um Beer Analyzer? Carlos, né? Opa, eu sou meio analfabeto aqui, digital, já falei, né? E o dedo aqui é para poder apertar isso aqui no botãozinho certo, é complicado. Muito bem, Carlos. Equipamentos é tudo dentro de uma cervejaria. E no nosso caso nós temos um Beer Analyzer. Esse Beer Analyzer é simples de lidar, ou seja, você coloca uma amostra, no nosso caso é uma amostra única, mas eu cheguei a trabalhar em fábrica que você colocava lá cerca de 200 amostras e ele conseguia dar o resultado em baixo tempo. Mas vamos falar do nosso. O nosso a gente pega uma seringa, amostra, quer seja ela do mosto ou da própria cerveja, faz a injeção, equaliza a temperatura, e a hora que chegar na temperatura de 20 graus, que é ele mesmo que regula essa temperatura, ele solta extrato original. Aliás, o Beer Analyzer, ele é o entregador. Se o seu operador chegou lá e por algum motivo ele deixou passar uma temperatura, não foi a temperatura certa e não falou nada, porque se falar a gente tem como corrigir. Se ele não falar nada, a hora que vai para o aparelho consta que alguma coisa deu errado. Então, ele tem que mostrar o relatório dele. Então, assim, a gente tem o Beer Analyzer como sendo um entregador da fábrica, né? Ou seja, o operador e a função do analista de laboratório é exatamente essa. Ele vai, faz essa análise, passa para a gente, e aí a gente, calculando todo o processo de fermentação, ou até mesmo do próprio mosto lá, a gente tem esses resultados, né? Se for na cerveja, nós temos o resultado de extrato original, extrato aparente, extrato real, calorias, ou seja, praticamente ele te dá tudo que você precisa, e em tempo muito curto. A única coisa que demora um pouquinho mais é o fato dele estabilizar, principalmente a temperatura, para você ter um resultado preciso, né? Ok. A Márcia de Lima pergunta: pode explicar rapidamente o que é FAN e sacarificação? Opa, de novo aqui a tecla apertada. Bom, FAN é alfa-amino-nitrogênio, tá? Isso aí é uma análise que normalmente se faz na própria maltaria, né? Ver o poder diastásico do malte. E quando chega na cervejaria, também é importante a gente fazer a análise do FAN, porque isso daí vai servir de alimentação para a levedura, né? E se pega e faz essa análise daí, que é o alimento para a levedura, que vai acontecer a biotransformação, você tem toda a sua performance otimizada dentro desse processo de fermentação. Já a parte de sacarificação, né, embora você faça também do próprio mosto o FAN, você tem que pegar e verificar através da adição de iodo para ver se houve a transformação. Por exemplo, se vocês quiserem pegar um iodo, e o iodo é N50, né, o 002 normal, a gente pegar uma única gotinha e jogar, por exemplo, num grão de amido, a gente vai ver que ele fica escuro, ele fica quase que preto, né, um azulão bem forte. Se a gente pegar e fizer essa dosagem, esse iodo, lá no processo, desde que passou pelas etapas de enzimática, lá, né, a etapa das rampas de mostura, o que vai acontecer? Você vai pingar e ele vai dar uma cor meio que alaranjado, né, meio que da cor do mosto mesmo. Então, sacarificação é isso. Agora, é importante também, que poucas pessoas fazem isso, é fazer a sacarificação do mosto pronto, ou seja, normalmente a gente faz essa etapa aí da sacarificação antes de fazer o mash out. Mash out é quando a gente eleva a temperatura para 77, 78 graus, 76 graus, para poder denaturar as enzimas, para poder fazer com que não haja mais
o ataque das enzimas, né? Às vezes, não fazer isso daí, o operador não fez direito a sacarificação, e é por isso que eu gosto também de fazer, depois que acabou, ferveu, terminou tudo, vai mandar resfriou, inclusive, vai mandar para o fermentador, a gente coleta uma amostra, faz essa análise toda de novo, inclusive a sacarificação. Só que a sacarificação, nesse processo aí, ela pode dar um falso negativo, né? O que a gente tem que fazer? Nós pegamos, em média, 5 ml da amostra, completamos com álcool, agitamos para poder haver uma aglutinação, principalmente das proteínas, depois a gente joga fora, completa com água destilada e aí joga o iodo. Se não foi bem sacrificado lá atrás, a gente vai perceber que teve coisa errada lá para trás. Aí também dá para a gente interceder no processo. É isso. Edmilson, temos algumas perguntas, tá? O presidente do CRQ12, doutor Luciano Figueiredo, ele disse: parabéns pela excelente palestra e demonstração da importância do conhecimento químico em todo o processo industrial de fabricação de cervejas. Os profissionais químicos são primordiais em todas as etapas. Área incrível para a atuação profissional. Eu acho que o Luciano fechou com chave de ouro, né? A química, ela está na veia, na nossa veia, ela está no processo. E não existe processo que, se você não tiver esse devido controle, tanto de insumo, tanto da própria manufatura, você não vai ter produto condizente com aquilo que você está propondo. E outra coisa, as reações, né, tanto de limpeza, parte de CIP, ou seja, quer que o consumidor tenha o prazer de consumir o produto, faça bem feito. Se você fizer um produto bem feito, você vai estar no mercado. Qualidade é isso, é a gente ter o produto, ter a gestão, e a química ela está em todos esses processos. Obrigado, Luciano, e acho que você fechou aí com palavras, né, chave, é isso daí, a química está em todo lugar. Ok. Pessoal, faltam apenas 3 minutos para encerrar o evento, tá? Passa rápido, já foram quase 2 horas de evento, né? Não tem como deixar de agradecer a presença de todos vocês, que nesse primeiro webinar tivemos realmente uma palestra com uma pessoa fantástica, um segmento que atrai muito a atenção do público de modo geral, ainda mais para quem estuda ou tem formação na área da química. O que eu peço? Participem dos próximos eventos, tá? Abracem essa causa. Isso que está sendo feito em prol da classe dos químicos. Então, por favor, ajudem. Basta comparecer em cada um dos eventos. Posso contar com a presença de vocês? Bem, faltando agora 2 minutos, eu peço ainda que acompanhe o CRQ12 nas redes sociais, tá? Cada evento que tiver que acontecer, tá? Os webinars, ou de repente outros, né? O Instagram do CRQ12 estará disponibilizando dessas informações, tá? Agradeço mais uma vez a presença do nosso professor Edmilson, está aqui ao meu lado, tá? Sensacional, muito agradecido, grato por todos os conhecimentos em pouco tempo. Agradeço ao CRQ por ter disponibilizado desse local, tá? Agradeço ao Dr. Luciano Figueiredo, e não poderia deixar de agradecer também a Bianca, que é do Departamento de Comunicação do CRQ12, e ela quem fez todo esse trabalho de cuidar do site da Simpla, de nos orientar a mexer com essa ferramenta, tá? Então, Bianca, obrigado de coração por tudo que foi feito para este primeiro evento. Mas não se preocupem, tá? Temos muitos outros pela frente, tá? Agradecer a presença do Bruno Martinelli, que inclusive elogiou a nossa atuação aqui, tá? Carlos Castro, temos algumas perguntas, tá? E
não somente a você, mas aos demais, estaremos respondendo cada uma delas. Tudo bem? Pessoal, falta quase 1 minuto e já temos que estar encerrando, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Grato.